O verão de 1990 na Itália foi mais do que uma simples Copa do Mundo. Para os ingleses, foi um capítulo épico tecido com a melodia vibrante de Nessun Dorma e lágrimas derramadas no gramado de Turim. A Itália 90 foi o momento em que o futebol inglês reencontrou sua essência após anos de confinamento europeu. Uma época em que fé e dor se entrelaçaram em uma canção de amor imortal. Sob o comando do saudoso técnico Sir Bobby Robson, os Três Leões daquele ano cativaram torcedores do mundo todo, escrevendo uma jornada incrível, desde empates suados na fase de grupos até uma semifinal emocionante contra a Alemanha. Com seu espírito corajoso, às vezes romanticamente desajeitado, mas sempre ferozmente combativo, eles não apenas terminaram em quarto lugar no ranking mundial, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Mas por trás desses momentos de glória e amargura, existem indivíduos com destinos muito singulares. 35 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares na mídia ou em cargos de gestão. Alguns escolheram um caminho mais tranquilo após a aposentadoria para curar suas feridas emocionais, e outros tiveram que lutar constantemente para superar os fantasmas do passado. Vamos relembrar a trajetória tumultuada dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro do futebol inglês em 1990. Mark Wright foi uma adição surpreendente à seleção inglesa na Copa do Mundo de 1990, na Itália, tornando-se peça fundamental na defesa de três homens de Bobby Robson. Com apenas 26 anos, o zagueiro do Derby County demonstrou notável compostura e marcou o único gol contra o Egito, ajudando a Inglaterra a superar uma difícil fase de grupos. Com sua excelente habilidade no jogo aéreo e inteligência defensiva, Mark Wright teve uma atuação excepcional, provando ser um dos melhores zagueiros de sua geração. A carreira de Wright atingiu o auge quando ele se transferiu para o Liverpool e capitaneou o time. No entanto, lesões persistentes o impediram de contribuir para a seleção nacional por muito mais tempo. Após se aposentar, Mark Wright se tornou treinador, mas não alcançou o mesmo sucesso de sua carreira como jogador. Ele e sua esposa fundaram organizações de apoio a crianças e se envolveram em trabalhos de caridade social. Sua vida pessoal está intrinsecamente ligada a importantes ações filantrópicas, revelando um coração generoso por trás da aparência austera de um zagueiro. A ligação entre seu papel como protetores em campo e sua vida real é sua dedicação à comunidade. Hoje, aos 61 anos, Mark Wright vive uma vida tranquila, dedicando-se a projetos sociais e permanecendo como um orgulhoso membro da história do futebol inglês. Chris Waddle é um dos jogadores mais talentosos tecnicamente que a Inglaterra já produziu. Aos 29 anos, na Copa do Mundo de 1990 na Itália, ele trouxe uma presença decisiva para o jogo com seus dribles deslumbrantes e seu soberbo pé esquerdo. Embora também tenha perdido o pênalti decisivo na semifinal, ninguém pode negar a influência de Waddle no estilo de jogo dos Três Leões. Ele jogava com o talento de um artista livre, sempre pronto para criar momentos mágicos que eletrizavam as arquibancadas. A trajetória de Waddle após a Copa do Mundo o levou a Marselha, onde se tornou um grande ídolo do futebol francês e chegou à final da Liga dos Campeões. Após se aposentar, tornou-se um renomado comentarista de futebol na rádio BBC, admirado por suas análises perspicazes e voz expressiva. Fora de campo, Waddle é alegre, otimista e mantém uma visão positiva da vida. Ele dedica seu tempo à família e à sua paixão pelo golfe. É notável como seu espírito despreocupado em campo transbordou para sua vida pessoal, ajudando-o a superar tristezas passadas e encontrar a felicidade em novas funções. Hoje, aos 64 anos, Chris Waddle continua sendo uma voz importante no futebol inglês, vivendo uma vida vibrante e mantendo vivo seu amor pelo esporte. No verão de 1990, na Itália, Des Walker personificava velocidade e solidez.
Aos 24 anos, o zagueiro do Nottingham Forest jogou todos os minutos das 7 partidas da Inglaterra, tornando-se uma barreira impenetrável. Conhecido pelo famoso apelido "Você nunca vai vencer Des Walker", ele frustrava os melhores atacantes com sua soberba capacidade de cobertura e arrancadas relâmpago. Sua atuação naquele ano consolidou sua posição como um dos melhores zagueiros do mundo, uma rocha silenciosa, porém incrivelmente eficaz, na defesa. Após o seu retumbante sucesso na Copa do Mundo, a carreira de Walker o levou à Série A italiana, onde jogou pela Sampdoria antes de retornar ao Sheffield Wednesday e ao Nottingham Forest. Embora sua carreira na Itália não tenha sido tão bem sucedida quanto o esperado, ele permanece um ícone em seu país natal. Após se aposentar, Des Walker escolheu um caminho relativamente tranquilo, longe dos holofotes da mídia. Dedicou-se à família e ocasionalmente participava de treinos de jovens, ajudando zagueiros promissores no futebol inglês. Sua vida transcorreu pacificamente, distante do brilho e glamour da Premier League moderna. O que chama a atenção é que a tranquilidade de sua vida pessoal parece ser uma continuação de seu estilo em campo, despretensioso, mas sempre cumprindo suas responsabilidades da melhor maneira possível. Hoje, aos 59 anos, Des Walker mantém uma boa forma física e um espírito otimista, vivendo uma vida tranquila cercado por seus entes queridos. Peter Shilton era mais do que apenas um goleiro. Era uma lenda viva, uma figura imponente no gol aos 40 anos. Com 125 jogos pela seleção, Shilton chegou à Copa do Mundo de 1990 na Itália como o goleiro mais velho e experiente. Embora já não tivesse a agilidade da juventude, sua capacidade de leitura de jogo e sua compostura ajudaram a defesa inglesa a se manter firme durante 7 partidas de alta pressão. O desempenho de Peter Shilton, em uma idade em que muitos de seus colegas já se estabeleceram em funções de treinadores, é uma prova de sua incrível resiliência e absoluto profissionalismo. Após sua campanha na seleção italiana de 1990 terminar com uma derrota para a Itália na disputa pelo 3º lugar, Shilton se aposentou oficialmente do futebol internacional, deixando um vasto legado que levaria décadas para ser totalmente compreendido. Depois de se aposentar do futebol profissional, em 1997, aos 47 anos, sua vida tomou muitos rumos diferentes. Shilton não seguiu uma longa carreira como treinador, mas tornou-se palestrante e figura inspiradora. No entanto, por trás do glamour, ele lutou contra um vício em jogos de azar que durou 45 anos, um adversário silencioso que lhe roubou não apenas dinheiro, mas também a paz de espírito. Com o incrível apoio de sua esposa, Steph, Shilton venceu seus demônios internos e se tornou uma voz poderosa, ajudando outras pessoas em situações semelhantes. É instigante como a imagem de um goleiro valente parece contrastar fortemente com sua vulnerabilidade ao jogo na vida real. Hoje, aos 75 anos, Peter Shilton desfruta de uma vida tranquila, dedica-se a atividades beneficentes e é a prova viva de que nunca é tarde para se reerguer. Paul Gascoigne, com o rosto banhado em lágrimas após receber um cartão amarelo na semifinal, tornou-se a imagem mais icônica da Copa do Mundo de 1990 na Itália. Aos 23 anos, Gaza era a alma e a brilhante inspiração dos Três Leões, graças ao seu drible mágico e à sua genial visão tática. Jogava com o espírito de uma criança e o talento de um deus, transformando cada partida em uma verdadeira performance artística. Foi essa atuação sublime que cativou o mundo e o tornou um ícone eterno da cultura popular inglesa. No entanto, a carreira e a vida de Gascoigne se tornaram uma série de altos e baixos trágicos. Lesões graves e uma batalha incessante contra o alcoolismo e problemas de saúde mental devastaram gradualmente esse gênio. Após anos brilhantes na Lazio e no Rangers, Gaza mergulhou em escândalos e repetidas passagens pela prisão. Sua vida pessoal refletia a dureza da fama precoce. Ele era uma alma frágil escondida por trás de uma fachada rebelde.
Os esforços para superar o vício e o apoio de amigos e colegas o ajudaram a se reerguer muitas vezes, mas a batalha persistiu. É instigante que um artista que trouxe alegria a milhões em campo tenha enfrentado profunda solidão e escuridão fora dele. Hoje, aos 57 anos, Paul Gascoigne continua sua jornada de luta para se reencontrar, cada passo que dá acompanhado por fãs com compaixão e fervorosa esperança de paz definitiva. Paul Parker é uma peça fundamental na defesa graças à sua versatilidade e tenacidade. Aos 26 anos, o zagueiro do QPR tem demonstrado um desempenho excepcional, especialmente nos duelos individuais e na sua capacidade de apoiar o ataque pelas laterais. Foi ele quem marcou o gol de empate para Lineker na semifinal, mesmo tendo deixado a bola tocar acidentalmente em seu pé, o que resultou no gol que colocou a Inglaterra em desvantagem. A atuação de Paul Parker demonstrou um espírito resiliente, jamais desistindo diante da adversidade. Após a Copa do Mundo, Parker se transferiu para o Manchester United e fez parte dos primeiros sucessos da era de Sir Alex Ferguson. No entanto, lesões recorrentes interromperam sua carreira e a encerraram precocemente. Após se aposentar, Paul Parker tornou-se comentarista de futebol para canais de televisão na Ásia e na Inglaterra. Ele é conhecido por suas opiniões francas, às vezes duras, sobre o futebol moderno. Sua vida pessoal é bastante reservada. Ele dedica grande parte do seu tempo ao trabalho na mídia e a atividades comunitárias. Parece que a imagem de um guerreiro silencioso, protegendo seus companheiros de equipe, se tornou realidade para ele. Ele não precisa dos holofotes, mas está sempre presente para oferecer as análises mais perspicazes. Hoje, aos 60 anos, Paul Parker leva uma vida estável, continuando a contribuir diligentemente com sua voz para o futebol, e é uma figura respeitada por sua integridade. Stuart Pearce, apelidado de psicopata, personificava a ferocidade e um espírito de luta indomável. Aos 28 anos, o lateral esquerdo do Nottingham Forest era um pilar defensivo formidável na lateral, conhecido por seu jogo aguerrido e potentes cobranças de falta. No entanto, a Copa do Mundo de 1990 na Itália também lhe deixou uma profunda cicatriz quando perdeu um pênalti na disputa contra a Alemanha Ocidental. A imagem de Pearce deixando o campo em silêncio tornou-se um símbolo da dor esportiva, mas também marcou o início de uma história de grande redenção. A carreira de Pearce foi longa e árdua, mantendo-se como um pilar da seleção inglesa e finalmente convertendo um pênalti na Eurocopa de 1996 para apagar as dolorosas lembranças do passado. Após se aposentar, ele se tornou treinador, comandando o Manchester City e a seleção inglesa Sub-21. A Samuel Tolkien. Fora de campo, Pearce é um músico punk rock apaixonado, determinado e sempre fiel aos seus princípios. Sua vida familiar é relativamente tranquila e ele é conhecido como um homem íntegro e responsável. A ligação entre seu papel de guerreiro em campo e sua vida pessoal é a determinação inabalável. Ele nunca se deixa abater pelo fracasso, mas sempre o utiliza como motivação para seguir em frente. Hoje, aos 62 anos, Stuart Pearce atua como treinador e comentarista. Sua trajetória continua inspirando a geração mais jovem com sua resiliência e esforço incansável. Gary Lineker chegou à Copa do Mundo de 1990 como um atacante de primeira linha, tendo conquistado a chuteira de ouro 4 anos antes. Aos 29 anos, ele não era apenas a principal esperança da equipe no ataque, mas também seu líder espiritual. Com 4 gols no torneio, incluindo pênaltis decisivos contra Camarões e um gol de empate crucial na semifinal contra a Alemanha Ocidental, Lineker demonstrou uma frieza e uma inteligência impressionantes. Ele personificou o profissionalismo ao nunca ter recebido um cartão amarelo em toda a sua carreira como jogador. Após se aposentar do futebol, Lineker passou por uma transformação espetacular, tornando-se um dos principais comentaristas esportivos do mundo e o rosto do programa Match of the Day da BBC. Sua carreira na mídia foi tão bem sucedida
que às vezes os jovens se esquecem de que ele já foi um grande atacante. Fora de campo, Lineker é inteligente, perspicaz e não tem medo de se manifestar sobre questões sociais, mesmo que isso às vezes o coloque em apuros com a imprensa. Sua vida pessoal, após 2 casamentos fracassados, permanece civilizada, e ele mantém um ótimo relacionamento com os filhos. Parece que a imagem de cavalheiro em campo refletia perfeitamente sua vida real, ajudando-o a manter seu carisma e respeito público por décadas. Hoje, aos 64 anos, Gary Lineker continua sendo a figura mais influente na mídia esportiva inglesa, vivendo uma vida brilhante e seguindo sendo uma inspiração de sucesso após a aposentadoria. Terry Butcher foi um verdadeiro símbolo da coragem inglesa. Embora sua imagem mais famosa seja a de sua faixa de cabeça ensanguentada durante as eliminatórias, na Itália, em 1990, aos 31 anos, ele se manteve como um líder insubstituível na defesa. Com seu jogo agressivo e espírito inabalável, Butcher liderou seus companheiros de equipe a resistir a uma imensa pressão. Sua atuação naquele ano representou o último suspiro de uma geração de defensores que jogaram com toda a garra e orgulho. Após se aposentar dos gramados, Terry Butcher tornou-se treinador e dirigiu diversos clubes na Escócia e na Inglaterra. Sua vida após o futebol foi marcada por uma dolorosa tragédia: a morte de seu filho, Christopher, um soldado que serviu no Afeganistão, em decorrência do trauma psicológico da guerra. Esse evento transformou Butcher completamente, tornando-o mais reservado e empático. Ele dedica grande parte do seu tempo a apoiar organizações que promovem a saúde mental de soldados. Notavelmente, a imagem de um guerreiro implacável em campo parece ter sido palco da mais agonizante luta interna de sua vida. Hoje, aos 66 anos, Terry Butcher leva uma vida mais reservada. Ele ainda participa de comentários esportivos, mas sua maior prioridade continua sendo sua família e seus esforços para curar suas feridas emocionais. John Barnes, na Copa do Mundo de 1990 na Itália, era um ponta deslumbrante com uma técnica individual requintada. Aos 26 anos, o craque do Liverpool trouxe criatividade e imprevisibilidade ao ataque dos Três Leões. Embora tenha sofrido pequenas lesões que o impediram de render ao máximo durante o torneio, a influência de Barnes, tanto em termos de estilo de jogo quanto de imagem cultural, com a música World in Motion, foi imensa. Ele desempenhou um papel significativo na mudança de estereótipos sobre jogadores negros na seleção inglesa. Após se aposentar como jogador, John Barnes tornou-se treinador, mas seu verdadeiro sucesso residiu em seu trabalho como comentarista e ativista social contra o racismo. Ele era conhecido por seu raciocínio aguçado, inteligência e postura digna. A vida pessoal de Barnes era bastante plena, com uma família numerosa. Ele era um pai exemplar que sempre incentivou seus filhos a buscarem a educação. A conexão entre seu papel como armador em campo e sua vida pessoal era sua capacidade de transmitir conhecimento e mudar a percepção pública. Hoje, aos 61 anos, John Barnes é uma voz influente no futebol e na sociedade inglesa, vivendo uma vida significativa e ainda respeitado como uma grande personalidade. David Platt entrou na Copa do Mundo de 1990 como uma opção reserva, mas terminou o torneio como um herói nacional. Aos 24 anos, o meio-campista do Aston Villa marcou 3 gols cruciais, sendo o mais notável um voleio espetacular aos 119 minutos contra a Bélgica. A atuação de Platt personificou oportunismo e uma sagacidade inata, transformando-o de um jogador relativamente desconhecido na maior estrela do futebol inglês naquele verão. A trajetória profissional de Platt o levou à Série A italiana, onde jogou por Bari, Juventus e Sampdoria, tornando-se um dos jogadores ingleses de maior sucesso na Itália. Após se aposentar dos gramados, dedicou-se à carreira de treinador, tendo comandado a seleção inglesa sub-21 e o Nottingham Forest. A vida pessoal de Platt é bastante estável,
Ele é conhecido por sua calma, inteligência e excelente pensamento tático. Dedica grande parte do seu tempo à consultoria de futebol e aos negócios esportivos. É interessante notar que a imagem de um herói silencioso, que inesperadamente brilha intensamente, parece ter moldado sua carreira. Ele não precisava dos holofotes, mas sempre soube como afirmar seu valor em momentos cruciais. Hoje, aos 58 anos, David Platt vive uma vida tranquila, aparecendo ocasionalmente como analista e mantendo a postura cavalheiresca que outrora o caracterizava. Peter Beardsley, na Copa do Mundo de 1990, foi uma peça fundamental na ligação entre o meio-campo e o ataque. Aos 29 anos, jogava com inteligência e finesse, sempre priorizando o bem da equipe. Com sua incansável atuação e excelente capacidade criativa, Beardsley ofereceu um apoio inestimável para que Lineker e Gascoigne brilhassem. Ele não precisava dos aplausos da torcida, mas encontrava felicidade em dar assistências para os gols de seus companheiros. Após se aposentar, Beardsley continuou envolvido com o futebol como treinador na academia de jovens do Newcastle United. No entanto, nos últimos anos, sua carreira enfrentou alguns problemas relacionados a alegações de má conduta como treinador, o que o obrigou a se afastar dos gramados. Esse foi um momento lamentável para um jogador conhecido por sua gentileza em campo. Fora dele, era profundamente dedicado à região de Tyneside e à sua família. A conexão entre seu papel como armador em campo e sua vida pessoal era de dedicação, mesmo que a realidade às vezes não fosse tão tranquila quanto a bola. Hoje, aos 63 anos, Peter Beardsley leva uma vida mais reservada, dedicando-se à sua vida pessoal, e ainda é lembrado como um dos atacantes mais talentosos e discretos da história do futebol inglês. Steve McMahon personificava força e ferocidade no meio-campo. Aos 28 anos, o meio-campista do Liverpool trouxe solidez e excelentes capacidades defensivas para o time de Bobby Robson. Ele não tinha medo do contato físico e sempre lutava com 200 de empenho quando entrava em campo. As atuações de McMahon naquele ano proporcionaram a resistência necessária ao meio-campo inglês contra adversários tecnicamente talentosos. Após se aposentar como jogador, Steve McMahon tornou-se treinador e obteve algum sucesso em ligas inferiores da Inglaterra antes de se mudar para Singapura e Malásia para comandar equipes. Em seguida, tornou-se um renomado comentarista de futebol em canais esportivos internacionais na Ásia. Sua vida gira dinamicamente entre a Inglaterra e o Sudeste Asiático. Ele é direto, franco e sempre mantém uma ética de trabalho incansável. É notável que a imagem de um guerreiro destemido em campo tenha se estendido à sua carreira como treinador e na mídia, já que ele está sempre pronto para enfrentar desafios em novos ambientes. Hoje, aos 63 anos, Steve McMahon desfruta da vida em 2 continentes, continuando a contribuir para o futebol e vivendo feliz com sua família. Gary Stevens, zagueiro do Rangers, trouxe experiência e consistência absoluta para o lado direito do campo na Copa do Mundo de 1990. Aos 27 anos, jogou com grande serenidade, garantindo a segurança da defesa com seu julgamento inteligente e técnica individual sólida. Atuou com disciplina de ferro, sempre cumprindo bem suas tarefas designadas, sem precisar do brilho de um craque do ataque. Sua carreira no Rangers foi marcada por grande sucesso, até que lesões o forçaram a uma aposentadoria precoce. Após pendurar as chuteiras, Gary Stevens deu uma guinada dramática em sua vida, ingressando na universidade e se tornando fisioterapeuta. Mudou-se para a Austrália para se estabelecer e trabalhar na área médica. Sua vida sofreu uma reviravolta devastadora quando seu filho caçula, Jack, faleceu de leucemia em 2021. Essa tragédia o levou a se tornar um defensor ativo da doação de medula óssea. O mais instigante é a estranha conexão. Um zagueiro especializado em corrigir erros tornou-se um curandeiro na vida real, e a dor da perda o transformou em um herói silencioso na luta pela vida. Hoje,
Aos 62 anos, Gary Stevens vive e trabalha em Perth, na Austrália, encontrando paz em salvar vidas e valorizando as lembranças de seu passado glorioso. Brian Robson chegou à Itália em 1990 como o grande capitão dos Três Leões. Aos 33 anos, sua experiência e influência eram inestimáveis. No entanto, o destino pregou uma peça cruel quando uma grave lesão no ombro, durante a partida contra a Holanda, o obrigou a deixar o torneio precocemente, em lágrimas. A imagem de Robson saindo de campo com o braço engessado deixou os torcedores com imensa tristeza, pois todos entendiam que o Capitão Marvel era a alma da equipe. Após se aposentar, Robson se tornou um técnico lendário do Middlesbrough e também comandou a seleção tailandesa. Ele também lutou bravamente e venceu um câncer de garganta. A vida de Robson é uma epopeia de resiliência. Ele sempre enfrentou cada desafio com a mesma força de vontade de quando usava a braçadeira de capitão. Atualmente, ele é embaixador global do Manchester United e participa de diversas atividades beneficentes. A conexão entre seu papel como líder em campo e sua vida pessoal reside em sua capacidade de inspirar e jamais se render ao destino. Hoje, aos 67 anos, Brian Robson permanece um ícone de resiliência, vivendo uma vida plena e ainda recebendo o máximo respeito da comunidade global do futebol. Trevor Stevens, na Copa do Mundo de 1990, foi uma adição de qualidade ao meio-campo graças à sua técnica individual refinada e grande capacidade de criar jogadas de ataque. Aos 26 anos, o meio-campista do Rangers oferecia diversas soluções ofensivas a partir da ponta. Embora não fosse titular absoluto, sempre que entrava em campo, deixava sua marca com passes inteligentes e perspicácia tática. Jogava com um estilo elegante e fluido, mas era incrivelmente eficaz. Após se aposentar dos gramados, Trevor Stevens não seguiu carreira como treinador profissional, mas tornou-se um comentarista de futebol e agente esportivo de sucesso. Ele também participou ativamente de atividades relacionadas à saúde mental de jogadores profissionais. Sua vida pessoal é bastante tranquila. Ele é conhecido como um homem refinado e atencioso, que sempre reserva tempo para sua família. É interessante notar que sua compostura em campo parece ter sido a preparação perfeita para uma vida estável e bem-sucedida fora dele. Hoje, aos 61 anos, Trevor Stevens vive uma vida plena, ainda ligado ao futebol por meio de atividades na mídia e respeitado por seus amigos por sua sinceridade.